lá. Vamos, um conselho terapêutico, coisa de mentoria. Vamos lá. Coach, né? Vamos coach online aqui para você. Você não tem que cortar o seu padrão na hora da torre. Não. Você tem que cortar o seu padrão na hora do agregador. Na hora que você começa a querer agradar. Porque a torre, ela é a consequência desse agradador aqui em exagero, tá? Tô deixando tudo bem explicadinho. Em exagero. O agradador faz com que você vá cair na torre. Por quê? Porque não tem um equilíbrio. Não tem um equilíbrio entre dar e receber. E aí, o que acontece com a gente, é o seguinte, a gente vai no automático, aí quando vem a torre, a gente fala assim, putz, de novo, é só na torre que a gente acorda. Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa egrégora positiva chamada Bruxa Falante Tarô. Eu sou a Adriane e essa é mais uma leitura intuitiva e atemporal para o signo de Libra. Vamos lá, librianos. Eu estava morrendo de saudades, vocês estavam. Estava morrendo de saudade, mas voltei. Sempre volto. Sempre tentam me tirar, mas eu sempre volto. Sempre voltarei para a minha missão espiritual. Vamos direto às cartinhas, vamos. Direto ao assunto. Vamos lá, librianos, o que temos para vocês? Essa leitura é uma leitura atemporal, eu sempre faço leituras atemporais aqui nesse canal. Então, já começou com o arcano maior da força. Gente, eu sou libriana, né? Para quem sabe, para quem chegou aqui agora, eu sou uma libriana com ascendente em peixes. Eu costumo dizer que eu sou uma libriana com ascendente em peixes e com transtorno de déficit de atenção. Você imagina, né? A mente da pessoa. Então, eu tô pegando esse arcano maior da força aqui, meu amor. Eu que sou libriana, olha, acho que essa leitura vai falar muito comigo. Sabe? O saber contornar, libriano, libriana. A gente, vou falar logo de cara, logo nesse primeiro arcano, vou falar uma coisa para vocês. A gente tem a gente carrega esse estigma, né, de os indecisos, as indecisas, né, do zodíaco, o libriano que nunca decide, que nunca consegue, tá sempre em cima do muro, mas não é, gente. Vocês sabem que a gente demora para tomar uma decisão, porque a gente tá sempre olhando todos os lados, né? E aí as pessoas nos compreendem mal achando que a gente é indeciso. Não, a gente demora muito, mas quando a gente toma essa decisão, ninguém tira a gente do caminho. E o arcano maior da força vem falando nessa... Ele tem um pouco de resiliência nesse arcano maior, sabe? Tem um pouco disso que Libra, por a gente ser um signo da diplomacia, né, que é muito mal interpretado, como eu falei, como indecisão, a gente tende a entender o que as outras pessoas não entendem, a gente tende a contornar situações que outras pessoas não contornariam, a gente consegue fazer disso uma coisa muito boa pra gente. Então, para você, libriana, para você, libriano, que tá aqui, que chegou nesse vídeo e que tá com esse estigma de todo mundo falando, né? Porque a gente tem uma parte do negativo, né, que jogam em cima da gente. Ah, você demora muito para decidir. Ah, você já devia ter feito, já devia ter decidido, já devia ter agido. A gente age com sabedoria. De cara aqui, no arcano maior da força, já veio me carregando toda essa informação. Então vamos lá? Vamos continuar para ver o que esse jogo tem para falar para você. Já começou, né? Babadeiro. Já começou falando, ó,
2 de ouro, gente. O que eu tô falando? A gente tem uma... E essa leitura tá falando muito comigo também. Não sei se tá falando com você. Espero que sim. Esse 2 de ouro está falando assim, a gente tem essa capacidade de fazer do limão uma limonada, sabe? Libriano tem essa capacidade de contornar assuntos delicados ou que outros signos, outras pessoas falam assim, não, mas eu preciso de mais disso, eu preciso de mais ferramentas, eu preciso de mais coisas para poder executar. E o libriano fala, não, eu vou lá e eu executo com o que tem. Né? Eu faço o que tiver que fazer. Ah, mas você vai ali em termos de relacionamento, né? Ah, você vai construir, eu construo. Libriano é assim. Né? Então, esse jogo tá falando muito com a essência, com a nossa essência, sabe? Com a essência de Libra. Com o fato de Libra conseguir transmutar. Olha, o arcano maior da justiça, o nosso arcano. Nossa, Libra, que jogo de essência, hein? O arcano maior da torre no centro da leitura de vocês, da nossa leitura, né? Gente, olha só, eu tô me comunicando aqui com um libriano, uma libriana que tá no momento de reviravolta, tá no momento do renascimento, tá no momento para alguns estão ainda no momento da torre, sabe aquele momento que tá tudo desabando e que você, tipo, não tá sabendo lidar com isso? Para outros, nesse momento da torre, estão descobrindo o que realmente querem para a vida. Entende? Sabe quando você tá naquele momento em que o universo te tira o chão e aí você fala assim, meu Deus, eu não tenho o que fazer, como fazer, e aí o universo fala assim, a gente tirou o chão para você justamente construir o que você quer. Onde você tava meio confuso, não tava não que tava meio confuso, usei a palavra errada, estava com bases não muito sólidas, entende? Ou você, Libriano, ou você estava construindo a sua vida baseado na opinião dos outros, isso é muito típico de Libriano, ou você estava sendo influenciado por opinião de outras pessoas, ou você estava criando expectativas demais em coisas irreais. Deu até um trava-línguas agora de tanta informação. Então, eles estão me falando o seguinte, precisava vir essa torre. É tanta informação que eles estão me jogando, menino, que eu tô aqui, ó, entre raciocinar, receber a mensagem e falar para vocês. Porque é muito pá. Você tá confuso. Mas o tarô vem dizendo para você, calma, essa confusão é um livramento da confusão maior que acontecer no seu futuro. E quando eu falo confusão maior, com esse arcano maior da torre aqui no centro da leitura de vocês, não é uma confusão maior física. Pode até ser física, dependendo, né, uma leitura coletiva. Mas o cerne da questão aqui não é uma confusão física. Sabe aquela confusão que a gente se mete? Você tá entendendo? Que Titi a bruxa tá falando aqui, sabe aquela confusão que a gente se mete? Menina, o libriano vai me entender. A gente com essa mania de querer agradar todo mundo, a gente vai se metendo numas confusões, a gente vai se metendo numas coisas que depois lá na frente dá um merdelê que você fala assim, meu Deus, aí você vê, a culpa disso tudo foi quem? Fui eu, o libriano, que me meti no negócio, fui querer ajudar, fui querer agradar, fui querer, sabe, ir na expectativa e só me dei mal. E aí veio a torre. E então aqui
O tarô tá falando uma coisa muito séria para vocês, Libriano, para nós, Librianos, e, de novo, isso aqui tá servindo muito para mim. Aproveite a energia que você tem da força, do arcano maior da força, a energia que você tem de fazer uma limonada com limão, a energia que você tem de conseguir ser o diplomata da turma para benefício próprio, sabe? Para benefício próprio. Então, se você consegue sair por aqui e por ali, consegue se refazer e tem força suficiente para entender o que ninguém entende, tem força suficiente para fazer com paciência e raciocinar, né? Porque a gente é do mental, a gente é da inteligência. E aí, se você consegue ter essa percepção, use isso a seu favor. Entende? Use toda essa energia e essa bagagem que você tem para ajudar você mesmo. Porque aqui eu tô vendo pessoas que estão pegando toda a sua energia de equilíbrio e estão desequilibrando. Entende? Então, vocês estão entendendo como que eu tô aqui tão atordoada com tantas informações? Porque só nesse comecinho de jogo já veio várias questões, já veio vários cenários, né? Acredito que esteja Rei de Copas. Rei de Copas, gente. Acredito que esteja ressoando com você, né? Alguma dessas questões. O 3 de espadas. Eu vou tirar a última para ver. Tem coisas, às vezes, gente, que a carta que eles falam, né? Porque eu aqui também sou sensitiva, então não sou só uma taróloga técnica, né? Quem me segue já sabe. Então, às vezes, é só olhar pro cenário, né? E aí, eles falam para mim e a carta cai, sabe? Depois que eles falaram, ó. E aí a carta só vem para confirmar o que, ó. Aí que eu vou pegar um outro aqui. Ok. Vamos lá. Rei de Copas, 3 de espadas e para finalizar o 9 de espadas, né, gente? Então aqui, essas 3 cartas, eu já adiantei o que eu estava falando, né, sobre isso, e aí confirmaram essas 3 cartas justamente da mensagem que está sendo passada. Você, com o sentido agradador, né, que o Rei de Copas é aqui que cuida de todo mundo, trazendo muita... muito conflito que não é seu, e sabe, e você preocupado com problemas que não é seu, com problemas dos outros, sabe, Libra? Tá na hora de você, a espiritualidade está falando para você, Libra, tá na hora de você olhar para você, tá na hora de você dar valor ao seu potencial, tá na hora de você dar valor à sua força. Eu sei que às vezes, e aí de libriano para libriano, eu sei que às vezes a nossa consciência de valor vem através da gratidão do outro. Isso acontece com você, acontece muito comigo, né? Quando vem a gratidão do outro, falando, nossa, Adriane, muito obrigado pela sua leitura, muito obrigado pela sua mensagem, muito obrigado pela sua ajuda, porque não é só com leitura, né? Eu vivo ajudando com outras coisas. E aí, isso vem para mim como um reconhecimento. A gente tem tendência a fazer isso. Não por vaidade, claro que tem muitas pessoas que são por vaidade, sim, mas a gente se sente bem quando a gente
faz um trabalho e é reconhecido, isso é óbvio, isso não é ego, isso não é mitidez, isso é óbvio. Você faz uma coisa e quando a pessoa agradece, aquilo já basta para você, sabe? Já basta. Então, o que eu tô querendo dizer aqui, gente, que o jogo tá querendo dizer aqui, não é sobre ego, não é sobre soberba, não é sobre você querer ajudar para poder agradar e pela vaidade, não é sobre isso. O que o jogo tá falando é pegar o aspecto de você ajudar e achar que só a gratidão já é o suficiente. No sentido de trabalho, no sentido de relacionamento. Sabe quando você dá muito mesmo, e aí a pessoa fala, ai, muito obrigado. E aí você fala, ai, tá ótimo, muito obrigado, já pagou o que eu tinha, o que eu fiz, sabe? Então aqui o tarô vem falando para você assim, se você tá na torre, dois conselhos que o tarô vem dizendo para você. O primeiro, se você tá na torre, veja como você chegou nessa torre. Foi você mesmo, aqui eu tô conectando com librianos, que foi você mesmo que se meteu nessa torre. E por outro, o segundo conselho, se você tá sem chão, de repente pedindo à espiritualidade uma ajuda, a espiritualidade vem dizendo para você aqui, eu que deixei você ficar sem chão, para você ter autorresponsabilidade, para você saber que não dá mais para dar demais o que você tem e não ficar com você com um pouco para você, sabe? O pouco que você já tem, você consegue multiplicar? Sim, você consegue, mas dê o a mais, sabe? Dê o a mais. Não pegue o que você tem e dê e fique sem nada. Entende? É sobre isso aqui que o tarô tá falando para Libra, tá? Tá na hora, Libriano, de você olhar e falar assim, o que tá me tirando o sono? É meu mesmo? Esse problema, esse conflito que tá na minha vida, é meu? Ou é de outra pessoa? Ou é de outra circunstância? Ou é de um cenário que eu me meti? Entende? Então, Libra, o tarô tá falando para você aqui, ó. Esse cenário tá ruindo porque você não é sólido, não é seu, não foi você que construiu. Então tá na hora de você construir um cenário com bases sólidas, mais consciente, sair do automático, sair do que todo mundo faz ou do que você mesmo faz, dos seus hábitos, sabe? Ah, eu sempre fui assim, sempre ajudei e tal. E se eu não ajudar, como é que vai ser? Será que vão gostar de mim se eu não ajudar? Isso é o grande aprendizado de vida de Libra, né? E se eu não agradar, vão continuar gostando de mim? E se eu der minha opinião e não ficar em cima do muro e falar, não gostei disso aqui, será que vão gostar de mim assim mesmo? Libra, você tem força o suficiente. As pessoas estão do seu lado por conta da sua força e não pelo que você faz, pelo que você agrada. As pessoas estão do teu lado pelo seu senso de justiça, pelo seu equilíbrio, pela sua energia, pelo seu borogodó. Entendeu? Estão do seu lado pelo seu borogodó. Não estão do seu lado porque você fica agradando demais. Sabe por quê, Libra? Eu vou falar uma coisa pra vocês aqui com esse rei de copas, com esse 3 de espadas e com esse 9 de espadas. E uma coisa que já aconteceu comigo várias vezes, eu tenho certeza, vocês deixem aqui no comentário, eu tenho certeza que já aconteceu com vocês também, librianos, porque isso é a nossa saga. É a gente agradar demais,
agradar, 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 até a gente não aguentar mais, às vezes até fisicamente. A gente tá num lugar que a gente não consegue sair daquele lugar, porque aquele lugar é o ó, mas a gente tá ali na pose, mas se eu fui embora. Eu já fui aquela pessoa, gente, que levou as pessoas de carro pro lugar, e o lugar era o ó, e eu falava assim, que se eu fui embora? Como é que essas pessoas vão embora? Porque tá todo mundo de carro comigo, eu tenho que ficar. Porque eu trouxe todo mundo de carro, ninguém aqui tem carro, e aí? Como que eu vou embora? E eu fiquei nesse três de espadas aqui, num conflito mental, num negócio, cheguei em casa altamente desgastada, porque o lugar era o ó. Peguei toda aquela carga, tudo aquilo, só porque eu não queria não desagradar. Entende? Tipo, não vou desagradar. Então é sobre isso, né? Eu trouxe aqui um exemplo prático meu para você. Então, assim, Librinha, tá na hora, né? Tá na hora de você equilibrar. A gente nunca vai deixar de ser a gente nunca vai deixar dessa essência de agregador, essa essência de conciliador. A gente é nosso, é nosso. A gente não vai deixar de ser Libra para ser Escorpião, não vai, sabe? A gente não vai ir cutucando a ferida, não. A gente, nada contra o Escorpião, eu só tô falando porque, né? O Áries, vamos botar Áries, que é o nosso complementar, né? Então, assim, a gente não vai ser um ariano, a gente é Libra. A gente sempre vai ter um sentido conciliador, mas a torre vem dizendo para você aqui, meu amor, até onde esse senso conciliador, esse senso agradador tá te fazendo mal. Tá te colocando em ciclos, em ciclos. E aí, como isso aqui é um tarot terapêutico, a gente fala, né, sobre um viés de autoconhecimento, para olhar para esses ciclos. Para olhar cada vez em mais uma torre, você está em mais uma torre, e para ver como iniciou. Faz engenharia reversa. Engenharia reversa é quando a gente pega do fim para o começo, sabe? Pega o fim dessa torre aqui que você se encontra, ou pelas torres que você passou, e faz a engenharia reversa. Vai até lá, vai pegando o fio da meada e fala, nossa, foi aqui, ó. Foi aqui que começou. Foi eu agradar a essa pessoa, a essa situação. E aí fala, daqui pra frente eu vou tentar mudar mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, porque eu vou falar uma coisa pra você. A gente não consegue mudar da água para o vinho de uma hora para outra. Não, a gente não consegue. Se estão vendendo cursos para você, mentoria, tarô terapêutico, falando que, sabe, essas coisas, tarô geralmente não vende essa proposta, né? Mas geralmente terapias, dependendo que não sejam sérias, terapeutas, não as terapias, não as técnicas, né? Mas as pessoas às vezes falam, vem fazer a vivência, vem comprar esse curso, vem fazer essa mentoria, que eu vou fazer você cortar sua crença limitante, eu vou fazer você mudar e tomar atitude. Meu amor, não vá por esse caminho, porque se você tá anos e anos e anos no automático, não vai ser em uma semana que você vai resolver seu problema. Não vai ser em uma semana. A torre vem aqui para você para poder mostrar para você que esse é um ciclo. A torre vem só para mostrar, ó, tem um ciclo, tá caindo, tem um ciclo, tá caindo, começa de novo, tá caindo. O que você precisa fazer é, a próxima vez que você vai cair, você, opa, peraí, agora eu vou me levantar aqui e vou ver. Aí, de novo, vem o sentido agradador. Peraí, dessa vez, é na hora, vamos lá, vamos, um conselho terapêutico, coisa de mentoria, vamos lá. Coach, né? Vamos coach online aqui para você. Você não tem que cortar o seu padrão na hora da torre. Não. Você tem que cortar o seu padrão na hora do agregador. Na hora que você começa a querer agradar. Porque a torre, ela é a consequência desse agradador aqui em exagero.
tá? Tô deixando tudo bem explicadinho, em exagero. O agradador faz com que você vá cair na torre. Por quê? Porque não tem um equilíbrio. Não tem um equilíbrio entre dar e receber. E aí, o que acontece com a gente, é o seguinte, a gente vai no automático, aí quando vem a torre, a gente fala assim, putz, de novo, é só na torre que a gente acorda. É só na torre que a gente acorda. É só na hora do merdelê é que a gente acorda e fala, eu fiz de novo. Eu fiz de novo. Mas o que o tarot tá falando é que salva esse vídeo e lembre, na hora do agregador, na hora do rei de copas, na hora desse arquétipo na sua vida, na hora que você começa a agregar demais, a agradar demais, a ceder demais para o bem-estar do outro, é ali que você tem que ter o pé. Isso vai dar em torre lá no futuro. Já deu uma, já deu duas, já deu três. Então é na hora, conversa com uma amiga, conversa com... Eu fiz isso com uma amiga há pouquíssimo tempo atrás. Falei pra ela, quando você vê que eu tô querendo passar do limite, que eu tô querendo agradar, sabe? Pega aquela melhor amiga e fala assim, me dá um toque, por favor. Me dá um toque, me lembra, não precisa falar assim, não faça isso, não, só me lembra. Combina e deu super certo. Porque uma amiga fez isso pra mim. Eu já estava indo no automático, a amiga falou assim, Adriane, lembra da última vez que você fez isso? Aonde vai dar? Você pediu pra eu lembrar você, eu só tô te falando. E aí me acordou. E eu falei assim, nossa, eu já ia fazendo de novo. Ela falou, eu percebi. Eu falei, eu já ia fazendo de novo. Eu falei, muito obrigado, faça isso de novo quantas vezes você estiver por perto. Né? Então, assim, isso é o que o tarot tá falando para você e eu aqui, né, com a minha formaçãozinha de desenvolvimento pessoal, tô falando para você. Sabe? Não é de uma hora para outra, vai ser um pouquinho. Mas esse tipo de leitura não é mais para você, libriano, libriana. Esse tipo de leitura é uma única leitura, por isso ela é atemporal, sabe? É uma leitura para você entender e não voltar atrás. Por isso eu falei, salva essa leitura, porque é uma leitura meio mentoria, entende? Tipo... E a partir de agora, as minhas leituras vão ser mentorias, entende? Então, assim, se você chegou por aqui agora, se inscreva no canal, porque daqui para frente vão ter tiragens, sempre foram voltadas para o autoconhecimento, mas agora vai ter um encorpamento mais, assim, de autoconhecimento. Então... essa é a mensagem que eu tenho para vocês, librianos. Eu peguei aqui o oráculo dos orixás. Gente, o oráculo dos orixás pulou aqui já em Ansan. Olha isso, libriano. Olha isso, libriana. Eu sou de Oxum, mas Inhansã é minha madrinha, meu amor. Inhansã é tudo na minha vida. Tudo na minha vida é esse orixá. Eu sou completamente apaixonada por Inhansã. Vou dizer uma coisa pra vocês. Inhansã, ela vai lá e faz. Inhansã, ela vem justamente trazendo esse raio da torre. Inhansã é o raio que atingiu a torre, né? Aqui na sua leitura. Então, se a gente está falando de torre, se a gente está falando do mundo espiritual intervindo na sua vida para olhar para essa torre, sabe? Tipo assim, olha, tô mandando essa torre e espero que seja a última. E quem está falando aqui com esse movimento arquetípico é Inhansã. E isso faz todo sentido. E aí eu quero também falar uma coisa para vocês a partir de hoje. Eu sou iniciada no Candomblé, sou Eked, sou de Oxum, e quando eu tiro o oráculo dos orixás, eu tô pegando um arquétipo do orixá e eu tô pegando o que o orixá vem trazer como mensagem para uma leitura coletiva.
Entende? Então, assim, tem que ter muita responsabilidade quando você fala de orixá. Então, eu tenho responsabilidade porque eu tenho cargo de mãe de orixá. Então, eu venho falando para você o seguinte: Inhansã, independente, se você é uma filha de Inhansã, se você é um filho de Inhansã, isso pode estar falando diretamente com você. E se você não é um filho de Inhansã ou uma filha de Inhansã, o que o arquétipo de Inhansã vem trazendo para você é: movimente-se. Tá na hora da movimentação. O entendimento eu já trouxe aqui para vocês em forma de uma mentoria. Agora, o que Inhansã está dizendo para vocês é: movimente-se. Movimente-se, vá fazer, vá botar em prática. Não fique vendo um vídeo de tarô e mais outro, e mais outro, e mais outro, entende? Pegue a mensagem que as tarólogas, nós tarólogas viemos aqui, as tarólogas sérias, para fazer um trabalho espiritual, e aplique. Se isso faz sentido para você, aplique essa mensagem, sabe? Aplique o processo de autoconhecimento, porque Inhansã, ela é um movimento, ela tá aqui disponibilizando essa energia arquetípica para você movimentar. Libriano, Libriana, você precisa se movimentar. Não dá mais para você ficar com essa força que você tem, meu amor, utilizando para os outros. Tá na hora de usar toda essa energia para você. Toda essa energia para você. E Inhansã vem falando, tá na hora do movimento. Tá na hora de você agir, de você fazer, de você ir lá e fazer para você. Para de ficar fazendo para os outros. É meio que um puxãozinho de orelha aqui de nossa mãe Oiá. Oiá vem dizendo para você, ó, meu amor, sabe? Ela é de poucas palavras. Inhansã é de poucas palavras e de muita ação. Ela é o orixá feminino que vai para a guerra. Ela não fica ali pensando. Isso é o que o tarô terapêutico, a mensagem, vem para você nesse vídeo. Olha, como eu costumo dizer, autoconhecimento na veia, isso aqui. Gente, olha, se você gostou da nossa energia, seja bem-vindo, seja bem-vinda, se inscreva aqui no canal. E se você quer uma leitura na sua energia, o link tá aqui na descrição, tá bom? Eu vou deixar também o link do curso de despertar espiritual. Logo, logo vai vir o de autoconhecimento, o de conexão ancestral. Mas o de despertar espiritual já está prontinho, já está o link aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Se você quiser, me segue lá no Instagram, que tem todos os cursozinhos lá, e aí a gente vai se ver e vai se falando nos stories, tá bom? Beijos e até semana que vem, librianos!